Graça e paz, irmãos. Quero convidar a igreja para abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 24. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 24. Vamos começar a leitura no versículo 13, onde está escrito assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia que redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por ele reconhecido ao partir do pão. Amém. Às vezes, nos é tão difícil distinguirmos quando é a vontade de Deus. Vamos ver um pouco o que aconteceu com esses dois discípulos confusos, levando em consideração que todos nós aqui somos discípulos. A diferença é que somos discípulos 20 séculos depois desses dois. Eles, com certeza, largaram a sua igreja, a sua aldeia Emaús, deixaram família para trás, deixaram emprego, casa, amigos,
porque eles criam que Jesus era o Messias. Haviam 400 anos que não se levantava um profeta em Israel. Desde Malaquias, Malaquias foi a última voz profética que se levantou. Foram 400 anos de silêncio profético em que todas as mulheres em Israel queriam casar para ter um filho que fosse profeta. 400 anos sem profetas, e de uma hora para outra aparece João Batista e em seguida Jesus. Todos, por causa dos sinais, estavam confusos. Além do mais, Israel estava sob o jugo do Império Romano e da monarquia dos Herodes. E o povo queria respirar, o povo queria libertação, o povo sabia que viria, então, o herdeiro do trono, o descendente de Davi, o Messias tão esperado para libertar Israel, mas eles criam que Jesus era aquele que viria para libertar Israel, derrotar o Império Romano e derrotar a ditadura dos Herodes. Então, esses rapazes vieram com toda a vontade de Emaús e seguiam Jesus. Com certeza, todos em Emaús diziam para eles: vocês são loucos, deixar tudo aqui para seguir um carpinteiro, filho de um carpinteiro lá de Nazaré, da Galileia. Você está louco? O Messias vem da tribo, é descendente de Davi, vem da tribo de Judá. Quando que ele ia ser carpinteiro lá da Galileia? E assim por diante, mas eles acreditaram e eles seguiram Jesus com o empenho de provar para todos na cidade deles que eles estavam certos. Agora, eles viram Jesus mortinho lá na cruz. E contra os fatos, não há argumento. Eles viram, eles presenciaram, eles não estavam enganados. O homem foi crucificado e morreu. O que eles fizeram? Vexame. Arrumaram as mochilas, desceram para Emaús. O que vai acontecer? O que vai acontecer é com muita simplicidade que Jesus Cristo revela a sua vontade para todos nós. Porque tudo no reino de Deus é muito simples. O evangelho é simples, a fé é simples, a Bíblia é simples, a palavra é simples. Nós confundimos o meio do caminho por querermos mostrar a nossa cultura, a nossa erudição, a nossa inteligência. Jesus Cristo era tão simples que até as crianças queriam vir estar com eles. Então, como Jesus vai mostrar a simplicidade do evangelho? Através de irmãos. Esse foi o primeiro erro daqueles homens. Eles não permaneceram na congregação. Eles se despediram. Eles desprezaram as palavras dos outros discípulos. Nós vemos aqui, no versículos 22 e 23, quando eles dizem: é verdade também que algumas mulheres daqui conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que Jesus vive. Por que eles não ficaram na congregação? Por que eles saíram? Hoje nós estamos passando por um problema assim. As pessoas não querem mais congregar. As pessoas acham que é melhor ficar em casa. Uma mulher ligou para mim: irmã, para que eu vou? Para que lutar por um estacionamento para o meu carro? Me expor a um assalto? Eu assisto da minha casa, no meu telão, eu faço um pix com o meu dízimo e a minha oferta e está tudo bem. Eu disse: muito bem.
Para assistir está ótimo, porque no mesmo telão onde você assiste um jogo de futebol, você assiste um filme, você assiste uma novela, você assiste um culto. Quando você assiste um jogo de futebol, você está lá jogando. Quando você assiste o filme, você está lá representando. Quando você assiste uma novela, por acaso você é uma das atrizes? Não. Uma coisa é assistir, a outra é participar. Culto não é um espetáculo. Culto não é um espetáculo a ser assistido. Culto é adoração. Culto é adoração. É tremendo o que nós podemos aprender no capítulo 2 de Mateus, quando aqueles reis magos levaram tantos anos da vida deles, dormiam de dia, acordados de noite, contemplando os céus, procurando o quê? Uma estrela, a estrela do rei dos judeus. No dia em que encontraram, botaram suas comitivas no deserto, camelos, pessoas, caminho de Jerusalém. Chegaram em Jerusalém, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. De tão longe, tanto sacrifício para adorar. Quando chegaram na casa, encontraram Maria e o menino. A Bíblia diz que eles se prostraram, adoraram, entregaram suas ofertas e retornaram para o seu país. Eles foram lá só para adorar. O propósito era adorar. Anos de estudo, anos de dedicação, noites e noites insônias para encontrar a estrela. E agora encontraram a estrela rumo de Jerusalém. Quanto tempo pelo deserto? Quanto tempo eles passaram? Se você botar a diferença da Mesopotâmia para o lugar onde está Jerusalém, você vai ver que foi muito tempo e não tinha avião. Foi no lombo do camelo. O que é que eles queriam? Adorar. Hoje nós temos tudo tão fácil. Adoro do meu sofá. Tá? Não tenho prazer na congregação. E a Bíblia diz, não deixeis de congregar-vos. O plano de Deus não muda, meus irmãos. Ele fala com seus discípulos através de outros discípulos. Através dos meus irmãos. Quantas vezes eu tenho ouvido a palavra de Deus? Porque todos nós somos movidos pelo mesmo Espírito, o mesmo poder que desceu no dia de Pentecoste, desceu para cada filho de Deus. O Espírito Santo não é uma força cósmica que está espalhado na igreja. O Espírito Santo é a pessoa santa que vem para habitar. O Espírito Santo não habita nos bancos da igreja, ele habita dentro de cada um dos filhos de Deus. Portanto, quantas vezes Deus quer falar comigo, fala através da boca de um irmão meu. Mas, irmã, são todos pecadores. E será que Deus não sabe? Quem não é pecador neste mundo único que pisou aqui e não era pecador foi Jesus. Todos nós somos. Exatamente por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Necessitamos congregar.
Deus fala conosco através dos nossos irmãos. Mas Deus também fala através das Escrituras. Quando você vê no versículo 27, Jesus Cristo, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus Cristo não pregou. Jesus Cristo simplesmente foi tomando gotas de remédio. Versículos que estão escritos aí na sua mão, no Antigo Testamento. Porque até, desculpem, mas eu começo a pregar, começo a sentir muito calor. Obrigada. Quando ele não pregou, ele foi vendo este versículo, toma. Ele foi dando versículos para ele, tudo o que constava desde o Gênesis, passando por todos os profetas. E aqueles discípulos iam só ouvindo o caminho todo. O erro segundo daqueles discípulos foi terem ouvido os seus medos. Eles ouviram os seus medos. Deus fala pela Escritura. Quantas vezes nós somos vencidos pelo medo? Lembra? Primeiro gigante que derrotou o homem depois do pecado. Deus ia todos os dias visitar Adão e Eva. E quando Deus chegava, aquele casal se deleitava na presença de Deus. Quando Deus ia embora, a vida daquele casal era uma contínua expectativa pela próxima visita. Um dia Deus chegou, não tinha ninguém esperando por ele. E Deus pergunta: Adão, onde estás? E Adão responde: ouvi tua voz no jardim, mas porque estava nu, tive medo e me escondi. O que foi que aconteceu? Ontem, tudo o que ele queria era estar na presença de Deus. E hoje, a mesma presença que causava deleito, que causava prazer, agora causa medo. O que é o medo? O medo é um gigante que ele nos derrota porque nós não lutamos. Quando aparece e nos causa medo, nós recuamos. Lembra? Quem foi que derrotava por 40 dias o exército de Saul? Um gigante chamado medo, que nós chamamos de Golias, o gigante de Gate. Durante 40 dias, aquele gigante atravessava o vale de Elá, pedindo um homem do exército de Israel. Todos os homens do exército de Saul eram circuncidados. A circuncisão é sinal de aliança. Se eu estou em aliança com Deus, tudo o que é meu é de Deus, tudo o que é Deus é meu. É de Deus, é meu. Pronto. Então, aqueles homens do exército de Saul, eles viam o tamanho do gigante. Até o dia que apareceu lá um pastor, tinha que ser pastor para ser louco assim. Olhou para o gigante, só viu o seguinte: ele é incircunciso. Ele não está em aliança com Deus. E porque ele não está em aliança com Deus, ele não tem nada de Deus. Eu sou circuncidado. Eu tenho aliança com Deus. Eu tenho direito a todos os exércitos de Deus. Sabe qual é o caso? Sentiam medo,
porque não tinham consciência de quem eles eram. Não tinham consciência. Quando nós lemos o capítulo 2 do livro do apóstolo Tiago, ele fala sobre fé. 3 tipos de fé. A fé morta, a fé demoníaca e a fé progressiva, que é a verdadeira fé em Deus. A fé morta é aquela em que você sabe tudo, você fala bonito, mas você não age. A fé demoníaca é a fé que todo demônio tem. Está pensando que os demônios são ateus? São não. Está pensando que os demônios são agnósticos? São não. Você viu os demônios lá em Marcos 5 dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não nos atormente. Os demônios dizendo que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Está melhor do que muita gente aí. E são demônios. Mas não adianta que eles não deixam de ser demônios. Isso é a fé demoníaca. Tem muita gente que sabe que Jesus é o Filho de Deus, mas não se rende a Ele. Isso é fé demoníaca. E tem a fé que agrada a Deus. É aquela fé em que nós fazemos porque sabemos que é vontade de Deus e as consequências não são da nossa conta. Porque estamos fazendo a vontade de Deus. Aqui nós vemos esses discípulos que estão ali, vão embora, sentiram medo. Medo. Eles não sabiam quem eles eram. Não sabiam quem eles eram. Davi, quando olhou aquele gigante, disse para os irmãos: quem é este incircunciso? Olha já, um incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Israel? Não, os exércitos do Deus vivo. Por quê? Se eu estou em aliança com Deus, alguém me afronta, está afrontando o próprio Deus. Não foi isso que Jesus disse? O que fizerdes ao menor dos meus, é a mim que fazes. Caminho para Damasco. Lá vai Paulinho de Tarso, com tudo escrito, ordem, liberação do sumo sacerdote, para prender em Damasco todos os que clamassem pelo nome de Jesus. Paulinho é cheio de autoridade. Já tinha dado certo em Jerusalém, já tinha apedrejado Estevão, ele estava com tudo. Estava com tudo. Lá vai ele de cavalo, pá, pá, pá. No meio do caminho ele encontrou um judeu, Jesus. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Pá, caiu no chão. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o Nazareno, Paulo, a quem tu persegues. Pronto, acabou Paulinho. Por quê? Paulinho achou que estava perseguindo a igreja. Jesus Cristo disse: não, o que fizerdes ao menor dos meus, é a mim que fazes. Esse Jesus é o mesmo hoje. O que você faz contra qualquer um de Jesus está fazendo a ele. Eu acho bonito quando Jesus Cristo diz para os discípulos: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus. Eu tenho dificuldade com isso. Porque como é que eu vou orar com vocês? Pai nosso, eu não. Para mim é mais fácil ir para o meu quarto. Como Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu
Pai em secreto, e o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Porque lá eu digo, meu Pai. Que quando eu digo Pai nosso, Ele é meu, Ele é seu. Aí, ai de mim se fizer alguma coisa contra você. Porque eu já professei antes que você é filho de Deus. Aí a coisa é séria. É muito sério. Quando Jesus Cristo diz, ó nécios e tardos para compreender tudo o que está escrito a meu respeito. Tudo o que está escrito, tudo o que os profetas dizem a meu respeito. Tiveram medo. Tiveram medo, eles ouviram a voz do medo. É tão difícil esse negócio de voz. Eva ouviu daqui, não comerás. A voz de Deus. O diabo veio aqui e diz, comerás. Ela seguiu a voz do diabo. Parece que é mais carismático. As coisas do mundo nos atraem. Não é? Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Você acha que não conhecer as Escrituras é apenas uma coisinha assim de nada? Poxa, mas também na minha igreja não tem escola dominical, o professor da escola dominical é fraquinho, coitado, e lá, e isso e aquilo. Quando você não conhece a Escritura, quem está errado é você. Está escrito aqui, palavra de Deus. A responsabilidade é sua, meu irmão. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Capítulo 22 de Mateus, versículo 29. Se você dá uma olhada no que está escrito em Mateus, no capítulo 4, você sabe que eu estou falando da tentação de Jesus. Tentação. Lá no capítulo 4, no versículo 4, o versículo 3. Isso aconteceu depois do batismo de Jesus. Jesus Cristo foi lá, no Jordão, João batizou, Jesus Cristo sai do Jordão, quando ele chega aqui, o Pai diz, este é o meu filho em quem me comprazo. O Espírito Santo vem, se materializa em forma de pomba, pousa na cabeça do filho. Então aqui você tem a voz do Pai, o Filho e o Espírito. O Espírito agora toma Jesus, leva para o deserto. Jesus fica 40 dias de jejum. No 40º dia tem fome. Ele não teve sede porque ele estava bebendo água, lógico. E o diabo diz para ele, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Você sabe por que é que o diabo disse isso? O diabo estava tiritando desde o dia do batismo de Jesus. Com aquilo, este é o meu filho. O diabo não aguentou. Estava com uma raiva daquilo. Agora ele vem em cima da palavra que Deus tinha dito. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Se fosse eu que estivesse lá, eu não sei o que é que você ia fazer. Se fosse eu ia dizer, sai para lá, ó, lapeta. Você não viu o que foi que meu pai disse? Lá na beira do Jordão? Você não ouviu? Então agora leva, sai daí, vai com tudo. Não é? Mas isso não está escrito na Bíblia. Então isso não é palavra de Deus. A palavra de Deus é o que está escrito na
Bíblia. Espada do Espírito é o que está escrito. Espada do Espírito não é a minha fé, não é a proclamação da minha fé, é a palavra escrita. Pense bem, pense na armadura de Deus. Cinto da verdade lhe protege das mentiras e dos enganos do maligno. Couraça de justiça lhe defende a sua integridade física, defende os seus órgãos vitais. Calçados do evangelho da paz, ele lhe leva a andar em paz com Deus e com todos os homens. O escudo da fé, ele protege você contra os dardos inflamados que o maligno manda contra você. Capacete da salvação, ele guarda e protege a sua mente, os seus pensamentos, as suas lembranças, a sua memória e tudo. Você está todo protegido. Com o que é que você ataca? Com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a única parte da armadura que é de ataque. Se você não tem, você vai ficar se defendendo e dançando. Porque você não tem a palavra que está escrita na Bíblia, é espada. A Bíblia diz, o autor de Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E vai até o ponto de separar alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Como é que vai a sua aljava? Está cheia da espada? Quantas vezes você está colocando para dentro a espada? Quando o diabo diz isso para Jesus, Jesus diz, está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está escrito. O que foi que o diabo viu que a situação não ia ser fácil para ele? Levou o pináculo lá em Jerusalém. Aqui, ó, carpinteiro, você vai começar aí seu ministério. Você é o carpinteiro pobre de Nazaré, rapaz. Como é que você vai? Você tem 3 anos para levantar um ministério. É melhor você começar em grande estilo. Né? Você se joga daqui de cima, todo mundo vai ver você. Porque está escrito que aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Viu? O diabo veio com o que está escrito. Jesus diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. Você está vendo? Espada do Espírito. O que o diabo queria? Você se joga daqui de cima, o povo vai ver você, os anjos vão lhe segurar, mas o povo não vai ver os anjos são espírito. Então você vai flutuar, você vai levitar. Aí todo mundo vai seguir você, porque você vai levitar. Você já viu? Aí apareceram umas pessoas na igreja que fazia o povo levitar, e cantava, e orava, diz que orava para o povo levitar. Você sabe que tinha gente que diz, levitou, mas não voou pela igreja, não vi ninguém levitar. De vez em quando aparecem uns negócios assim, fulano tem unção de emagrecimento, vou orar, e todo mundo vai emagrecer, nunca vi. E não é que o povo acredita que emagrece?
Ai, irmã, eu senti a calça um pouco folgada. Menina, emagrecer. Não é? Foi isso que o diabo fez. Depois, levou a um monte muito alto. Mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jesus disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Como é que Jesus venceu o diabo? Com a palavra escrita, porque esta é espada. Você chega lá no médico. O médico diz: ó, eu sinto muito, você não cuidou das coisas no devido tempo, agora seus exames, não adianta nem tentar. 3 meses aí, ó, é o que você tem. Você liga para o pastor, liga para as irmãs. Ai, Senhor, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, expulsa demônios e faz uma confusão. Não adiantou nada. Na hora que o médico disse aquilo, o número dos meus dias está contado por Deus, está escrito. O número dos meus dias não está contado pelo exame nem pelo médico. Está contado por Deus. Pá, está escrito. Isso está escrito. A palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus e é o que está escrito. Quanto dessa palavra você tem posto para dentro? Quanto você tem posto para dentro? Gente, palavra de Deus é palavra de Deus. Ela sozinha trabalha. Vou contar uma coisa para vocês. Profeta Jonas. Você conhece bem a história de Jonas? Jonas diz, Deus diz: levanta-te, Jonas, e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Jonas foi para Jope, tomou navio para ir para Tarsis. Deus mandou ele para o norte do Iraque e ele se mandou para a Espanha. Está vendo a diferença? Porque ele não queria ir para Nínive. Então, ele, profeta que não conhecia Deus, mas tudo bem, era profeta. Jonas profetizou a expansão de Israel para o reinado do norte no reinado de Jeroboão II. Quando você chega em Nazaré, você vê lá hoje a sepultura de Jonas, filho de Amitai. Então, vocês sabem tudo o que aconteceu, não vou pregar de Jonas hoje. Sei que ele acaba vomitado por um peixe na praia. Coitado. Tomou seu banho em casa. Quando ele está bem perfumadinho, sentado em casa, segunda vez vem a palavra de Deus. Deus deixou ele ir. Jonas, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Coitado de Jonas. Ele deve ter pensado: e agora? Agora não tem jeito, tem que ir. Foi de má vontade. Foi porque tinha que ir. Chegou lá, aquele homem esquisito, porque Jonas era esquisito. Não é? Vestido de jeito esquisito, com má vontade. O homem atravessa a cidade, caminho de um dia, fez um discurso de 7 palavras e repetiu o dia todo. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive
será subvertida. Você pensa a cena. Essa encenação é minha, que eu não vi. Mas, o que você acha? Isso é discurso? Se eu viesse aqui e fizesse esse sermão, vocês iam botar alguém para fora. Ou o pastor, porque me chamou, eu, porque estou com a maluquice. Atravessou a cidade repetindo um sermão de 7 palavras, meus irmãos. Este sermão, o rei de Nínive desceu do trono, tirou as vestes reais, se vestiu de pano de saco, sentou na cinza, cobriu a cabeça de cinza, proclamou um edito real que todos se convertessem ao Deus de Jonas e proclamou um jejum nacional até para os animais. Aí você diz, que pregação é essa? Vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. A voz era de Jonas, a palavra era de Deus. Quando você diz a palavra de Deus, o Espírito Santo se responsabiliza. À medida que Jonas soltava a palavra que Deus dizia, o Espírito Santo ia fazendo uma obra no coração de todo mundo. No coração veio uma conscientização. Gente, se hoje são 40 dias, amanhã são 39, depois 38, depois 37, o tempo vai acabar. O discurso mais escatológico que eu já vi. Um tempo que caminha para o fim. Por quê? Porque a palavra que Jonas dizia era a palavra de Deus. Quantas vezes esquecemos disso? A palavra tem que ser a palavra de Deus. Quantas vezes eu tenho ouvido por aí espírito de Jezabel como espírito de prostituição sexual. Eu não consigo ler a história de Jezabel. Preguei sobre Jezabel tem 15 dias em Massachusetts. Gente, eu não consigo ver aonde que Jezabel era prostituta, imoral, sexual, que ela traía Acabe, o marido dela. Não vi. O espírito de Jezabel é o espírito de silenciamento da palavra de Deus, porque ela matou os profetas de Deus, para os profetas não pregarem a palavra de Deus. Esse era o espírito de Jezabel. Quando a palavra de Deus não é pregada, não pode haver conversão. Porque o Espírito trabalha junto com a palavra. Vou contar para vocês. Pensa, usa a sua imaginação agora. A Bíblia começa dizendo, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Você já pensou o caos que era ali? A terra sem forma, vazia, trevas. Aí Deus vem e diz, haja luz. Pss, o que foi que aconteceu? A palavra entrou, o caos saiu, o cosmos tomou lugar. Começa a criação. Palavra coberta pelo Espírito. Vem para o Novo Testamento com essa visão, está lá um ventre sem forma, vazio, porque era o ventre de uma virgem. O anjo diz, terás um filho. Ela diz, como? Eu não tenho relação com nenhum homem. O Espírito Santo te cobrirá.
E o ente que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. Agora, permite? A palavra está lá. Ela diz, então, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. O Espírito vem e a vida começa. É sempre a palavra e o Espírito. Trabalham juntos. Para você ser gerado no ventre da sua mãe, precisaram duas pessoas, seu pai e sua mãe. Aí você foi gerado fisicamente. Para você ser gerado espiritualmente, precisa de dois, a palavra e o Espírito. Quando a palavra de Deus sai daqui, a palavra de Deus, e não a do pregador, o Espírito que já está aí, ele recebe e faz o trabalho. Então, é sempre a palavra. Quanto mais usamos a palavra de Deus, mais as coisas vão acontecendo na nossa vida. Por isso, nós precisamos buscar essa palavra. Nós precisamos nos alimentar desta palavra. Nós precisamos dizer a palavra. Eu sempre aconselho as pessoas a lerem a Bíblia devagar, em voz alta. Porque quando você lê, você ouve, você guarda. Deus revela a sua vontade a nós através dos irmãos, através da sua palavra e queimando os nossos corações. Quantas vezes você quer que Jesus Cristo se revele a você? Tem vontade, sim, tem vontade. Filho de Deus quer revelação de Deus. Filho de Deus quer ter a percepção de Jesus. Filho de Deus quer fazer a vontade de Deus. Se Jesus Cristo vier agora e disser para você, eu quero que você vá a pé daqui para São Paulo, e você souber que é para agradar a Jesus, você vai. Vai porque você quer agradar a Ele. Jesus Cristo andou o caminho todinho de Emaús. Eu fico impressionada. O homem apanhou que nem cachorro doido. Quinta-feira, ele fez a Páscoa. Saiu dali, desceu o Vale do Quidron. Em vez de ir para o Jardim das Oliveiras, foi para o Jardim do Getsêmani. Ali começou a grande agonia de Jesus. E isso quinta-feira à noite. Ali ele foi preso, foi tomando tapão, chute, até a casa de Pilatos. De lá o povo empurrava e batia até a casa de Anás, que era sogro do sumo sacerdote Caifás. De lá, Anás mandou para a casa de Caifás. Lá vai Jesus apanhando e aos trambolhões. De lá da casa de Caifás, volta para Pilatos. Da casa de Pilatos, Herodes. E depois volta para Pilatos. A noite toda, meus irmãos, a situação de Jesus era tão patética, tão triste, que tiveram medo que ele não chegasse vivo no Calvário. Porque os dois outros que foram crucificados com Jesus carregaram a cruz no Anás. Lá vamos. E Jesus estava todo ferido. Tiveram que pegar um sirineu para ajudar Jesus. Apanhou que só. Chega lá, preso na cruz, levantado, crucificado, morto, vai enterrado. Desde as 3 para 4 horas da tarde, estava enterrado. Passou o sábado, domingo, acabou a meia-noite de sábado para domingo, o túmulo já estava vazio. Quando é o domingo, lá vai Jesus andar o dia todo pregando para 2 discípulos. Não era a hora dele dizer, escuta aqui, eu vou tirar uma folga hoje. Estou cansado, apanhei, morri, ressuscitei. Não, hoje não, me dá isso aqui. Não, lá vai ele o caminho todo. Não
não é incrível? Por causa de 2 discípulos. E se você soubesse que você vale para Ele. Se você soubesse. E os discípulos não estavam nem doentes, estavam entristecidos. Viu? Ele foi lá para curar. Ele foi curar aquelas almas. Curando com o quê? Com a palavra escrita. Chega, já declinando o dia, eles chegam perto da entrada de Emaús. Quando vão, Jesus deu uma daquela de que ia passando. Vocês viram? Ele é engraçado. Deu uma... Louco para ser convidado, porque ele é assim. Ele sempre quer entrar. Aí convidaram ele, pois não. Ele é desse jeito. Convidou, ele entra. Ele. Se não convidar, ele vem atrás. Vocês se lembram lá do Éden? Adão pecou. Até hoje, eu fico embevecida. Quando Adão pecou, por que não gritou para Deus? Senhor, me socorre. Olha como... Não, vou esconder. Por que não gritou para Deus? É Deus que vem atrás. Ele sempre vem atrás. Ele sempre vem buscar. Porque quem ama vai atrás. Quem ama vai. Mas deixa eu dizer. Jesus entra na casa dos discípulos, é convidado para a mesa. Ele vai. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me convidar, entrarei. E cearei com ele e ele comigo. Não tem jeito. Entrou. Chega na mesa dos discípulos, o Senhor é que manda. Tomou o pão, agradeceu, partiu, se revelou. Senhor Jesus, por que o Senhor não se revelou no caminho? Não estava cansado? O Senhor apanhou demais, o Senhor sofreu demais. Ressuscita domingo, andou o dia todo. Por que não se revelou a eles no caminho? Porque eu não sou assim, Edmeia. Eu não sou de me revelar no caminho. Eu me revelo a quem se assenta comigo. Enquanto não se assentaram com Jesus, ele não se revelou. Mas ele se revelou quando os discípulos sentaram com ele. Se você quer que Jesus Cristo tire o véu para você, se assente com ele. Você não é o pior pecador do mundo, não existe pior e melhor. Eu prego esse evangelho há mais de 40 anos. Eu prego com certeza mais de 365 vezes por ano, porque tem dias que eu prego 3 vezes, às vezes 4. Na Alemanha teve um domingo que eu preguei durante 5 horas, porque eu só tinha aquele dia para ficar na Alemanha. 5 horas. No final eu tirei o sapato, fiquei descalça. Porque eu gosto. O que você acha? O que você acha? Da onde eu tiro tudo que eu prego? Horas com a palavra. Horas com a palavra, você pode ter certeza que ele vai abrindo a palavra. Ele vai ensinando, ele vai dizendo. Mas você não tem tempo para ele? O dia que ele for a sua prioridade, você vai ter tempo. Eu não desejo que seja numa cadeira de rodas ou num hospital, mas que você dê como prioridade a palavra de Deus. É preciso. Esses discípulos aqui, no versículo 32, eles diziam, porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho,
nos falava, quando nos expunha as Escrituras, o coração ardia. Mas ele não se revelou. Por quê? Porque eles não pararam. Eles não pararam para estar com ele. Nós precisamos saber, meus irmãos, que o que ficou para nós, para a igreja, foram a palavra e o Espírito. O Espírito vem para trazer, para explodir a palavra. Vocês lembram que os discípulos tiveram 3 anos e meio na escola de Jesus. Estudaram com Jesus. Aqueles discípulos sabiam a lei e os profetas. Mas quando sabiam tudo, mas quando Jesus Cristo foi levado, eles foram ficar presos num lugar com medo dos judeus. Quando o Espírito Santo desceu, que é o poder, Jesus disse: recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Quando o poder veio, eles abriram as portas, eles saíram. Aqueles discípulos, a Bíblia diz que eles botaram o mundo de cabeça para baixo. Olhe bem, 3 anos e meio com Jesus. O que é que aqueles discípulos fizeram? Conta aí. O que foi que eles fizeram que prestasse? Brigavam o tempo todo, discutiam. Um deles vendeu o mestre. Vendeu. Judas vendeu o mestre. Vendeu. Isso é discípulo. Deus me defenda. O outro provou que Jesus comandava uma turma de malfeitores. Pá, que tirou a orelha do soldado do sumo sacerdote. Que turma braba. Discípulos de Jesus, igual a você e a mim, viu? 3 anos e meio. Mas, meus irmãos queridos, quando o Espírito Santo veio, em 3 horas, eles fizeram horrores. O Espírito Santo, com o Espírito Santo, está vendo? O poder sobre a palavra. Quero dizer uma coisa para você. O poder já está em você. Se não tiver, peça já. E creia que recebeu. Cada vez que você lê a palavra, essa palavra vai explodindo, ele vai se revelando, porque o Espírito e a palavra geram na vida de qualquer homem. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós.